Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 471 do nosso Café com Segurança. Tá bom. Aê, nosso terceiro episódio presencial da terceira temporada do nosso Café com Segurança, galera. E é muito bom estarmos juntos, unidos. Afinal, hashtag somos essenciais. Cara, o Cris aprendeu. Ó, ele fez pra câmera? Será que ele fez pra câmera? Aperta. Pra que câmera que você olhou, Christian Visval? Hashtag somos essenciais. Pro convidado. Unidos somos muito mais fortes, galera. E é muito bom estarmos juntos, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas. Benchmarking, Não, não é? benchmarking é depois. é verdade. De grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento. Ali com o rapaz segurando? Aqui Rapaz conosco. segurando Cadê o... Não tem teleprompter aqui. A galera tá vendo que não tem aqui. Mas é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. Olá. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. Aqui, ó. Ela tá no café hoje, ó. Ela vai melhor no presencial, hein? Ela grita mais no presencial, Exatamente. né? Muito bom. Ela se sente mais animada. É. Christian Visval. Adalberto Benhaja. Vamos animar! Vamos animado, né? 22, né? 22, os caras aprendem, né? E o nosso convidado especial de hoje, Nicolau Ramalho, está conosco. Boa tarde ou bom dia? Não sei se é Olá boa tarde pra ou bom audiência. dia. Bom dia. Bom dia, rapaz. 8 horas da manhã. Café da manhã, bom dia. Muito bom tê-lo aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, trazendo aí boas práticas, fazendo uma coisa importante, viu, Adalberto? Agora não vou falar mais. O que faz? Benchmarking! Fazendo benchmarking, fazendo networking no segmento. Vocês colocaram uísque na caneca do convidado? Líquido secreto. Líquido secreto, ok. Líquido secreto. Pra fazer sentido, vamos animar. Acho que o Adalberto fica feliz por quê? Combinar com vamos animar. É água. Ó, galera, mas é importante a gente falar que os nossos episódios, eles estão aqui no YouTube, mas eles também viraram podcast. É isso mesmo, Ada? É isso mesmo, Kleber Reis. Aonde tá? No Spotify. Como você faz pra procurar ali? Você vai no Google e digita Spotify. Aí você vai clicar no link que vai aparecer e você vai entrar no Spotify. Aí estando dentro do Spotify direto também. Pode ter o aplicativo instalado direto no seu celular onde quiser. Você entra no Spotify, digita Café com Segurança, vão aparecer todos os episódios. A gente chega ao nosso 470º episódio e você pode ouvir todos sem ter a necessidade de olhar para este rostinho maravilhoso do Silvano. Você pode ouvir no Spotify todos os episódios, todo o conteúdo maravilhoso que os convidados deixaram por aqui ao longo desses... Já vamos pro terceiro ano. Terceira temporada do nosso Café com Segurança. Sabe, Clebão, que muitos não estão vivendo seus sonhos porque estão vivendo seus medos. Peraí, plateia. Nova temos fase, hein? plateia 22, no nova nosso- fase, hein? Aí você... No nosso ao vivo. Sonho, padaria real, coxinha, pão de Medo de queijo. não ter o sonho, Medo de não ter a coxinha. pão de queijo. Pão de Fez queijo. sentido. Ô, Silvano, vamos falar uma coisa, um negócio útil. Até porque você sabe que Quem- medo quem não é está no- ausência de... O medo não é ausência, não. A coragem não é ausência do medo. É bom, fala aí. É superar o medo, é agir apesar do medo. Ele sempre falou, a coragem é a não ausência do pão de queijo. Não. Não é isso? Silvano, quem está nos assistindo pelo YouTube? Você que está nos acompanhando no YouTube, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, se inscreve rapidinho e já ative as notificações no modo todos, para garantir que não vai perder nada do que a gente coloca no dia a dia. E já deixe seu like, afinal de contas, não é todo dia que você vê um topete bonito como o do Kleber. Ele errou? A gente tá querendo ver aí. Vai cortar isso? Não? Não. Nunca cortou, vai cortar agora. Acho que a audiência tem que Que saber eu tô se perto esse do ano o Cristo. Kleber realmente pinta o cabelo. É. Acaju. Lá no Jaça. Não. Nem nesta Não, temporada, peraí, nem na nós temos próxima. audiência. Pessoal, quem acha que ele tem que pintar o cabelo agora em 2022, levanta a mão, por favor. Tá vendo? Boa. Nobody. Aí. É. Só todo mundo. Pra todo mundo. A voz Bora de lá, fogo galera. é a voz de Deus. Não. Vamos falar de coisa séria. Hoje nós temos um tema bem legal. Aprendizagem autônoma de máquina. Ficou chique o tema, né? Ficou legal, né? Brincadeira, hein? Hã? Que Vamos fase. substituir o Adalberto, finalmente? Sacanagem, Ada. Cara, ele não tem que falar, ele fala não. Não. Vou falar Dani. Boa. Mas estamos aqui com o Nicolau. Nicolau, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso
Café com Segurança, e a gente não pode começar a falar sobre esse tema sem antes falar um pouco sobre a tua história, né? Sem falar também que é a segunda vez que ele coloca com a gente, hein? Sim, teve na Na temporada passada no virtual e hoje no presencial. Aliás, Bom. a hora que você viu o Silvano, o Adalberto falou, meu, cara, é menor do que eu imaginava mesmo? Você olhou isso e falou... Verdade. Eu aviso todo mundo, gente, eu sou pequeno mesmo. Teve essa reação? Tive Mas realmente. ele foi educado de fingir que não. Ele não fez aquela cara de, "Pô, mas é só isso mesmo, bicho." Mas como é diferente a gente estar no presencial e como são experiências que se somam, né? É totalmente diferente realmente a gente estar no presencial. Obrigado pela oportunidade e parabéns por essa nova etapa. Muito bom, mas vamos falar pra galera lá. A galera quer saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Bom, eu hoje, para quem ainda não conhece, eu sou CCO da NoLeak. NoLeak, que é uma startup de inteligência artificial com reconhecimento de padrões. E eu acho que o objetivo nosso aqui hoje é mostrar um pouco a inteligência do analítico de vídeo. É inteligente? Eu acho que esse é o caminho que a gente deve tentar mostrar e ilustrar um pouquinho nessa nossa jornada aqui hoje. Bem legal, até porque quando a gente fala em analítico, cria uma confusão na cabeça da galera do segmento, né? O que é analítico de fato? Que níveis que a gente entrega de analítico? É detecção de movimento é analítico? Uma linha virtual é analítico? Acostumado a ter imagem sempre de uma forma muito reativa, né? E até o cliente enxerga isso e aí os profissionais, os integradores acabam fazendo muito isso. Você tem lá a imagem e usando pouco do que ela pode ter, né? Porque um dos maiores captadores de dados que tem são as câmeras que a gente implanta. Peraí, que o Silvano lembrou do time-lapse agora, entendeu? Na época que imagem era só imagem gravada em fita. Você já estava velhinho nessa a época, gente mas entende. ok. Talvez você não lembre, né? Então, mas complementando o Adalberto, existe isso. Existe também a questão da gente quando a gente começa a aplicar inteligência de fato na parte de imagens, a gente começa a pegar detalhes que normalmente a gente nunca prestaria atenção. A gente começa a captar informações, dados, a fazer uma inteligência positiva de informações que, teoricamente, passariam batidas no que a gente faz até hoje, né? Mesmo quando a gente fala dos vídeos analíticos simples que a gente faz hoje, subiu no muro, não desceu do muro, passou muito aquela uma coisa ou linha. outra, né? Exato. Quando a gente fala de inteligência real, a gente faz análise de contexto, né? E quando a gente faz análise de contexto, muda tudo. E aí é legal o Nicolau falar um pouquinho para nós qual é a tua visão, né? Se de Isso. fato esses analíticos são inteligentes, né? Essa é a questão. Que é inteligência artificial, não resta dúvida que é inteligência artificial. Afinal de contas, se você parametriza a máquina para poder reagir de certa forma, você está criando uma inteligência e ela está te respondendo, está pensando naquilo que você parametrizou e está te respondendo de acordo. Então, o que é inteligência artificial? É, de fato, inteligência artificial. Agora, a questão é exatamente isso é inteligente a gente ter que parametrizar a máquina para poder reagir a uma situação e retornar para o homem? Eu acho que essa é a questão. Aí até verticalizando, mergulhando um pouquinho nisso, exatamente nessa situação do analítico de vídeo, né? Então, vamos lá, vamos pensar no nosso dia a dia de consultor de segurança, como é que a gente monta, teoricamente, muito superficial, como é que a gente monta um projeto de segurança. Primeiro, o trabalho essencial do consultor de segurança ir em campo, entrevistar o cliente, estudar o cenário, a arquitetura, o ambiente, entender o que aquele cliente precisa no seu projeto de segurança. E aí sim, a partir dali, conhecendo as dores e as condições do ambiente, ele começar a pensar justamente nessa questão do, peraí, qual analítico eu vou colocar naquele cliente determinado? Será que eu vou colocar uma barreira virtual? Aonde que eu vou colocar uma barreira virtual? Eu vou determinar uma área de interesse, vou, em cima dessa área de interesse, vou identificar o tempo de permanência, eu vou conseguir distinguir, eu tenho um analítico que consegue me distinguir o que é pessoa, do que é carro, do que é máquina, e ter um alerta condizente com isso. Esse é o primeiro cenário, né, do projeto de segurança. Daí ele volta para dentro de casa e começa aquela nossa
lamúria de ter uma interação com os diversos fornecedores de inteligência, de analítico de vídeo, para ver desde existe ou não existe a integração com aquele VMS ou aquele PSIM daquele cliente específico, daquela central de monitoramento específico ou não. E passando por essa fase de arquitetura e solução, faz sentido isso para o bolso do cliente, ele negociar com esses diversos fornecedores e depois voltar com o cliente para poder atestar que o custo é condizente com o que ele quer e aquele convencimento para o cliente de que, olha, esse analítico com mais aquele, ele é essencial para o projeto ficar completo. Se você não colocar os dois, eu não vou conseguir. Mas isso tem um custo a ser levado adiante, né? Então, toda essa jornada de desenvolvimento do projeto de segurança, quando a gente fala de inteligência, e aí sim, passando por essa parte que, sem dúvida nenhuma, não existe mais câmera sem você ter algum tipo de inteligência embarcada nessa câmera, nessa imagem, nessa gestão. Então, dito isso, eu entendo que tem algumas limitações, né? Isso é eficiente, é inteligente, mas podem ter algumas limitações, né? Primeiro, e o que eu acho mais importante de todos, é a questão da imprevisibilidade de todos os eventos. Poxa, por melhor que seja o nosso trabalho em campo, no cliente, entendendo as dores, mapeando a arquitetura daquele cliente, será que eu vou conseguir prever todas as situações que podem acontecer naquele cliente? Sem dúvida nenhuma, nem mesmo o cliente sabe o cenário de segurança que pode acontecer no futuro naquela situação. Ou seja, desde alguém ter algum tipo de loucura e subir numa mesa e começar a destruir tudo. Tem analítico para resolver isso? Aí começa a entrar essa capacidade cognitiva, que é o ponto que a gente deve seguir adiante. Até porque o crime ele evolui, né? Exato. A forma de você cometer o crime ele também vai evoluir. Então a questão comportamental que ela é prevista até certo ponto, né? E as variantes, eu acho que isso é um ponto onde a inteligência artificial de fato começa a trazer resultado. Porque, sei lá, e aí você pode discorrer um pouquinho isso sobre... É comum a gente, às vezes, desenha um projeto de segurança olhando o que não pode acontecer. Exato. Para quando acontecer isso, a gente ser avisado. Só que, às vezes, a realidade é que tal coisa não pode acontecer em determinado dia. Às vezes, no dia seguinte, aquilo pode acontecer. Né? Então, sei lá, num condomínio, não é comum, de repente, o porteiro, às 2 da manhã, andar num determinado espaço. Uhum. Mas, de repente, às terças-feiras é comum, porque às terças-feiras o caminhão do lixo passa e ele precisa ir lá, acender uma luz, etc. e tal. E quando você fala do analítico de vídeo, você vai ter o 0 e 1, ou pode ou não pode. E aí o quanto a inteligência artificial entra nesse ponto de você conseguir atender às variáveis, né? E aí, se puder discorrer também sobre exemplos ou coisa assim. Porque é bem importante fixar isso, é a minha visão, tá? Que quando a gente conversa com o cliente, aí visão como integrador, quando a gente conversa com o cliente, com parceiros, existe muito dúvida sobre quando é analítico, quando é realmente aprendizagem de máquina, e as vantagens, tipo, porque a pessoa, entendi que é inteligência artificial, mas ele dá um exemplo, fala de algo ligado ao analítico de vídeo, né? De tipo, ou pode ou não pode. Fala um pouquinho disso aí, por favor. Não deixa de ser uma inteligência artificial, só não é aprendizado de máquina. Só não é aprendizado de máquina, exatamente. Esse é o cerne da questão, ou seja, a gente está entrando numa fase que a máquina consegue ter uma capacidade cognitiva elevadíssima. Ela consegue, de fato, interpretar o que é o normal daquela imagem. Vamos filtrar só para a imagem, mas isso pode ser aplicado para vários outros dados, né? Que isso são dados. Ela consegue entrar naquela imagem, identificar o que é o normal daquela imagem e começar a trazer os alertas para o operador de monitoramento, para o cliente, para a continuidade de negócio do cliente, trazer os alertas daquilo que sai do normal daquela imagem. Então, a grande diferenciação, e esse é o cerne da questão, separando o analítico de vídeo dessa capacidade cognitiva, é justamente essa aprendizagem autônoma da máquina, essa capacidade cognitiva com
inteligência artificial conseguindo fazer reconhecimento de padrões usando técnicas de reinforcement learning, de deep learning, para trazer a maior eficiência possível para aquele projeto específico. Cláudio, peraí, só para a gente poder então esclarecer para a audiência que está com a gente, 2 cenários. No primeiro cenário que você tinha colocado, o consultor precisa prever quais os tipos de analítico e depois, obviamente, no setup, o integrador precisa setar exatamente aquilo que foi planejado e ele só vai fazer aquilo. Nesse cenário B, você põe a máquina para aprender tudo que é normal. E o que é anormal, ou que foge do padrão, é automático. É isso mesmo? É isso mesmo. Ela vai... Existem meios termos também. Eu posso ter, por exemplo, um cenário onde eu vou colocar, isso aqui não é tão normal, isso aqui já é normal. Porque se a gente deixar talvez 100% disso, existem eventos que podem ocorrer errados uma vez por mês, né? Ou que aconteça todo dia, mas se acontece todo dia, ela acha que é normal aquilo. Então, existe uma gestão também em alguns momentos em cima disso, né? Tem que existir um momento que o homem vai intervir nessa validação, o reinforcement, da máquina. Ou seja, pode ser que ela traga um alerta numa primeira vez para o operador e ele vai ter que qualificar aquilo como é um alerta que eu quero continuar sendo alertado, é um alerta que eu quero continuar sendo alertado, mas numa criticidade menor, por exemplo, ou é um alerta crítico, eu quero que você priorize esse atendimento, ou não quero ser alertado. Vamos para alguns... E a partir dali ele entende que essa é a regra, que esse é o negócio, está tudo certo. Isso normalmente se faz durante aquele processo, por exemplo, de uma operação assistida. No começo da operação, e isso falando em termos de mercado, né? Ela precisa de dados suficientes para tomar a decisão subjetiva com essa capacidade cognitiva. Então, ela precisa de pelo menos 3 semanas de imagem para conseguir reconhecer esse padrão. As próximas 3 semanas são críticas e são essas semanas que o operador vai validar que aquele alerta que ela está trazendo é relevante para aquele cliente ou não. E aí sim, pode ser que lá na frente, nesse período de 3 semanas que ele está ensinando a máquina, não aconteceu algum determinado evento, como alguém subir em cima da mesa, no meio do café com segurança, e aí ele vai trazer aquilo como um alerta. Não, Silvano, não só é. Calma, Eu achei que era um tranquilo. teste. Não, tá bom. não. Não, apesar que eu achei que ele já estava em cima da mesa, tá? Não, E aí, dentro disso, dura. qual que é o, Vingancinha, né? o trabalho da Vingancinha. NoLeak com o integrador, com o cliente final? Como que é o trabalho de vocês nessa gestão desse tempo? Uhum. A NoLeak, ela faz exatamente isso, né? O reconhecimento do padrão, seja qual for o alarme, hoje com uma solução de prateleira, que é exatamente essa do reconhecimento de padrão, com essa capacidade cognitiva em imagem. Então, o trabalho é simplesmente de captar a imagem da câmera, fazer esse processamento em diversos servidores e devolver esse alerta já dentro do VMS, do PSIM, do cliente, já na central de monitoramento direto do cliente. Quais são os requisitos dessa captura de imagem que vocês precisam para trabalhar? É possível fazer esse tipo de reconhecimento de padrão com qualquer imagem. É claro que se a imagem tiver uma péssima qualidade, os alertas, os dados, eles não vão ter tanta qualidade quanto uma imagem com maior qualidade. Então, a gente só precisa de um bom link de comunicação e depende também da quantidade de câmeras que a gente está falando. Se for uma quantidade razoavelmente pequena, a gente consegue fazer esse processamento todo na nuvem. Se for uma quantidade maior, já vale a pena pensar numa solução híbrida para fazer on-premise e cloud de certa forma. E esse consumo de servidor, né? Porque isso às vezes é impacto em projetos, né? Uhum. Você, para conseguir colocar um projeto com mais inteligência, às vezes acaba esbarrando no cliente na questão de hardware. Então, precisa ter um baita servidor, uma quantidade enorme de servidores, aí ele já tem um servidor para o VMS, aí vai ter um servidor para inteligência artificial, vai ter outro para jogar câmera em nuvem. Enfim, aí vira mais um custo com servidores do que a solução de segurança. Como que é o peso disso nas soluções de inteligência artificial, o quanto
isso é um impacto ou de repente não? Existem soluções que conseguem minimizar esse impacto no bolso do cliente, né? Tem situações para tudo, não tenha dúvida que se for necessário, e aí a arquitetura tem que depender exatamente da quantidade de câmeras, da necessidade de processamento e do dinheiro disponível, né? Mas é possível fazer desde um processamento mais acessível em nuvem até uma alta capacidade com 3.000, 5.000 câmeras ou mais, tudo on-premise. O custo do servidor acaba não sendo nenhuma barreira, porque realmente ele se dilui, olhando a depreciação do servidor e a quantidade de câmeras que ele está processando, ele se dilui aí, eu vou falar seguramente por centavos por mês por câmera, no final das contas. Então, o entrave não é o custo de servidor nesse caso. Também não é o entrave o custo do software as a service, ainda mais quando a gente começa a pensar nessas otimizações. Quer dizer, a gente falou lá no começo, né, fazendo o vínculo, a gente falou de uma série de analíticos que precisariam em um determinado projeto ser sobrepostos, integrar para conseguir ter uma solução completa de segurança. Então, se você começa a falar que você coloca, de fato, capacidade cognitiva na solução, você consegue substituir de uma vez vários analíticos, inclusive dessa forma. Essa é a minha pergunta. Em vários projetos a gente tem uma preocupação, cuidado, que eu vou eventualmente ter uma necessidade de alguns analíticos ali, e aí eu vou para aquela solução, poxa vida, então eu preciso de uma câmera adequada e com um bom processamento lá atrás para o software processar essa informação. Ou eu vou pegar uma câmera que já tem esses analíticos embarcados, que vai ter um valor agregado maior e assim por diante. Nesse caso, o que você está me dizendo é que eu vou poder ter uma câmera mais comum ali na ponta, entregando com a melhor qualidade possível, vou ter a melhor análise possível, ok? Mas eu vou ter uma câmera comum e que a tua solução vai poder sobrepor vários analíticos naquela mesma imagem, ou seja, o que hoje me limita na câmera me trazendo um baita resultado, que é a capacidade de fazer vários analíticos simultâneos, que pouquíssimas câmeras do mercado têm, e quando a gente vai para a questão do custo, isso dificulta bastante, eu consigo jogar isso no teu equipamento, na sua solução, né? Então, vamos supor que eu pego uma câmera que está sobre um muro, vem da lateral de um edifício, eu vou ter vários analíticos funcionando em tempo real de forma cognitiva, independente quantos deles vão ser, porque eu tenho equipamento rodando isso por trás, entregando todos eles ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Mas calma aí, você lembra a pergunta? Você lembra do começo da pergunta? Foi um discurso. Vamos bater palma pra pergunta de segurança. Muito bom, galera! Pelo professor. Eu só fico feliz que eu estou falando com um cara do mesmo nível aqui, Nova fase, hein? Eu sei que ele me entendeu, entendeu? Fase, só a terceira temporada, a Cici veio com tudo. Nossa, inteligência artificial, cara. Boa. Vamos deixar a nossa capacidade de processamento para o que interessa, né? Exatamente. Deixa a inteligência pensando. Mas se eu entendi a pergunta... Silvana é a prova que aqueles servidores de 1U funcionam. Ou isso seria aprendizado de máquina, ele tá aprendendo a fazer essas perguntas longas com o Ada. Aí, ó. Por osmose, né? Bom, mas se eu entendi a pergunta, é isso mesmo. Ou seja, você pode economizar, é claro, comprando e colocando uma imagem que seja funcional, mas você pode economizar na câmera na ponta, você pode economizar no hardware na ponta e ter toda essa solução embarcada no software, com mais flexibilidade até de atualizações e flexibilidade do projeto mesmo como um todo. Legal. Falando, até mergulhando sobre essa questão das otimizações. Mergulhando é com o Kleber, ó. Mergulhando. Bora mergulhar. A questão da otimização, então, dos analíticos, né? De você não ter toda essa engenharia de sobreposição de analíticos, de convencimento, de custos um em cima do outro. E uma coisa muito interessante também que a gente tem visto é a melhoria no efetivo do monitoramento. Quer dizer, e já começando a mergulhar também, de novo, sobre os cases, né? Se eu tenho uma rua, vamos supor que eu preciso colocar um analítico de uma situação de segurança de bairro e eu preciso colocar um analítico de sentido de veículos. Então, eu vou traçar aquela linha, vou colocar a indicação do sentido do veículo. Se algum veículo entrar no sentido contrário, eu quero receber um alerta se aquilo acontecer. Agora, aos domingos, existe uma feira naquela rua.
Então, a movimentação, o comportamento daquela rua aos domingos já é diferente. Eu posso ter carro do feirante, talvez, às 5 da manhã, entrando na contramão naquela rua, ela está fechada. Então, eu deixei de receber um alerta falso, que naquele momento, naquela situação, naquele contexto, é um alerta falso, na minha central de monitoramento. Então, o meu efetivo, o meu operador de monitoramento está prestando atenção em outro alerta que, de fato, ele precisa prestar atenção, ou eu posso até otimizar essa mão de obra. Então, essa questão da eficiência do efetivo também é muito importante, fora a qualidade. Eu acho que uma das melhores coisas que esse tipo de recurso vai trazendo para a gente é a não necessidade de olhar para a imagem. Aquele papo de você ter 300... né, Silvano? Exatamente. Inclusive da mão de obra. Eu queria que você trouxesse, Nicolau, não sei se tem algum caso, por exemplo, que a gente pudesse aplicar isso na portaria remota. Sim, sem dúvida. A gente já tem caso real de que percebe-se aí com 2 meses de operação uma redução, uma economia de até 12,5% do custo do efetivo, ou seja, de mão de obra na central de monitoramento de cliente, inclusive de portaria remota. Exatamente nesse tipo de contexto. Ele deixou de receber alerta. Primeiro que quem está olhando a câmera ali no 21º minuto já não está mais prestando atenção, já não está absorvendo mais a informação daquela imagem. Então, se você coloca inteligência artificial de fato com reconhecimento de padrões, reinforcement learning, identificando esse padrão da câmera, é como se você colocasse um operador 24 horas por dia, prestando atenção na câmera, com capacidade cognitiva para aquela imagem. Então, é exatamente isso. Então, trazendo em números, até 12,5% é o que a gente já viu em alguns casos de portaria remota, inclusive. Ô, Nicolau, e aí a NoLeak, né, como uma startup, ou seja, que está sempre buscando uma disrupção, base tecnológica e tudo mais, originalmente não do segmento propriamente direto de segurança, embora com security e tal, como é olhar o segmento de segurança eletrônica, estar entrando no segmento e conseguir disruptar de alguma forma com a questão de inteligência de máquina, quais são os desafios, como que é o olhar antes, o agora, fala um pouquinho dessa experiência, porque esse é um ponto, né? O nosso segmento sempre teve bastante conservadorismo e a questão de disrupção sempre foi uma coisa muito penosa, muito difícil de acontecer. Exato. E é muito legal quando a gente vê, eu acredito bastante que as startups têm um papel fenomenal nisso e a NoLeak é um exemplo dela. Fala um pouquinho desse desafio. Até voltando um pouquinho, contando um pouco da minha história, né? Meu primeiro contato com tecnologia foi na Indra Tecnologia, que é uma empresa espanhola, focada exclusivamente em tecnologia intensiva, né? Logo depois eu fui para ProSegur, SegurPro, uma empresa de transporte, valores e segurança, que naquele momento estava liderando, vamos falar assim, essa convergência entre tecnologia e homem. Então, naquele momento, a gente criou um programa de aproximação com startups que a NoLeak foi convidada a se apresentar nesse programa de inovação aberta. Então foi aí que a minha história com a NoLeak começa, ou seja, justamente nessa questão e no encantamento aí, falando do lado pessoal, né, da disrupção de mercados. É realmente isso que me encanta nessa proposta, vamos falar assim. E entrando na nossa vertical de segurança nesse momento, o mais difícil tem sido justamente a gente mudar esse mindset que a gente está tão acostumado. Evangelização do mercado, né? Tão acostumado a pensar que, peraí, eu tenho que pensar em todas as soluções possíveis e imagináveis naquele cliente, todas as situações possíveis e imagináveis naquele cliente, eu vou pensar em todos os analíticos que eu preciso de um analítico XYZ, e aí eu vou montar o projeto em cima disso. Com essa capacidade cognitiva, é o inverso. E isso é o que tem sido mais difícil da disrupção, ou seja... Você sabe que você vai resolver o como, quando e como vai de acordo com as necessidades forem surgindo. Exatamente. É isso. É você parar e primeiro eu jogo a inteligência para ela me trazer a informação e eu vou trabalhar com essa informação da maneira mais adequada. Você sabe que existe uma quebra de conceito aí muito legal que dentro de controle de acesso as pessoas ainda não entenderam. Né? Então, quando você pega um edital de controle de acesso, qualquer edital que você quiser, independente do tamanho da empresa, tipo da empresa, vai estar no edital. É obrigatório que o sistema tenha anti-passback. Beleza, que é para não ter duplo check-in, né? Para impedir carona, essas coisas. A primeira coisa que é desabilitada depois da instalação é o anti-passback. Por quê? Porque gera muito ruído, o pessoal não entende por que está travando.
porque principalmente não é feito um trabalho prévio, que é uma coisa muito besta de ser feita, de entendimento de como aquele empreendimento funciona, para aí então entender o quanto o anti-passback vai causar de problema na hora que for ativado, ou quantas pessoas estão burlando ou fazendo algo errado ali, para depois você ativar efetivamente de uma forma já mais adequada. Porque dá para você fazer um trabalho pedagógico com as pessoas, com o grupo que está fazendo mau uso, antes de travar de vez e começar aquela gritaria como um todo. O que você está colocando é a mesma coisa. Deixa eu coletar as tuas imagens primeiro. Eu vou te dar uma devolutiva do que está acontecendo e você vai me falar o que é normalidade e o que não é normalidade. E a partir dali deixa que eu cuido para você. Isso é fantástico. É isso. É essa mudança de mindset, respondendo Você pode objetivamente, inclusive que é o mais usar, difícil. tá? Eu te dou o copyright dessa frase agora. Tá tudo bem. O Ada levantou a bola Então, das a startups, né? startup, ô Ada, Bora! conta pra galera Bora não, bosta. Nossa! a iniciativa que teve da criação do Pool CT Segurança, junto com a Bossa Nova Investimentos, Bora lá. com todo o track record da Bossa. Legal, sensacional e bacana, né? Ter uma startup do nosso segmento e é legal. Eu conheci o Rafael Libardi, né? Que é o CEO da Nulic. Em Portugal, lá em 19, ele ainda não olhava o segmento de segurança. Eu lembro que eu falei para ele olhar o segmento de segurança que ele ia se dar bem. Pool CT Segurança que é o maior hub de comunicação do segmento de segurança eletrônica, sabia disso? Não sabia? Ficou sabendo agora. Se junta a Bossa Nova. Quem é a Bossa Nova? A Bossa Nova é a Venture Capital mais ativa da América Latina, com quase 1.000 startups investidas. Pode tirar que não tem nada aí, rapaz. Não, é para ventilar mesmo. Tá falando muito rápido. Queremos investir na sua startup, sim, não é só dinheiro não, meu amigo, é smart money, a gente quer te ajudar com mentoria, conexões. Então, você que tem uma startup ou conhece alguma startup, você vai lá em bossainvest.com/ct-segurança, coloca a sua startup, suas informações, que todo o time da Bossa Nova tem lá uma equipe especializada para analisar os seus números, analisar a sua ideia, analisar seu produto. E as startups que estejam pós-MVP validado, né, o que a gente chama de pré-seed, seed, a gente vai investir com cheques de 150 a 500 mil reais por startups, buscamos de 10 a 15 startups para serem investidas e você fazer parte do time da Bossa. Depois que passa por toda a análise do time da Bossa, a Bossa recomenda e leva para o comitê formado profissionais do nosso segmento. E temos aqui no comitê o Christian está comigo, o Kleber Reis, Elcio Binelli, Mauro Mandeltraub, o Cândido, o Wilk Colares, uma galera muito boa. Temos co-investidores também aqui, não é verdade? Verdade. Nosso querido comandante está com a gente também nesse projeto Skin the Game total, muito bom tê-lo no projeto CT Segurança também, do Pool CT Segurança. E se você quiser ser co-investidor, também pode procurar a gente, que a captação está aberta. A gente quer de alguma forma fazer o nosso segmento ficar mais exposto a outros mercados e a investidores, e o Pool CT Segurança vai fazer esse papel. Muito legal. Lembrando que a Bossa já tem mais de 900 startups investidas, né, Ada? Exatamente, Vários mais de exits. 40 exits. E todo o track record aí, junto com o CT Segurança, trazendo isso para o mercado de segurança. Nicolau, falando em mercado de segurança, a gente adora case, a gente falou das Smart Cities, né, da utilização, falou da utilização, no caso das portarias remotas. A gente quer mais case. Onde mais pode ser aplicado? Eu acho que é ótimo o case, porque aí a gente ilustra na prática toda essa Eu teoria. pensei Né? num case logo de cara. A gente pode monitorar. Você vai falar em menos de 5 minutos? Sim. Ah, tá bom. Quando o Kleber vai lá pegar comida escondida na geladeira, vai ser útil pra dona Clebona isso. Aí ela vai perceber que não é só no domingo à noite quando ela desperta e vê, que é toda noite. Não, mas aí o problema é o reconhecimento de padrões e a regularidade Então, disso. Se for muito regular, esse furto... Se você Faz falasse isso que era, sempre, por adianta. exemplo, Faz isso sempre. Se não acontecesse isso aí, sairia do padrão, ela ia ver se ele tá bem. Exatamente. um aprendizado de máquina, isso. por exemplo, para auxiliar o Christian na auditoria do chat, faria sentido, entendeu? Porque ele não tá precisando fazer mais. Aliás, podíamos ver alguma coisa com a padaria real, pra ver se a hora que Case, chega o pão de case, queijo vamos falar quentinho, de enquanto o tempo case, ele come, galera. se não comer em 30 segundos, tem uma coisa errada. Case. Vamos lá. Case, por favor. Caso real que a gente tem, e até pra minha surpresa não sabia, e isso é que é exatamente a beleza, né? A gente identifica coisas que a gente não sabia que era o normal, falando inclusive de portaria remota. Poxa, e olha só que interessante, a gente consegue cruzar a informação de mais de uma câmera para poder validar que aquele tipo de alerta, aquele comportamento, ele realmente é fora do padrão. Tenho ali 2 câmeras, por exemplo, na frente, na fachada de um prédio residencial. Se eu identifico isso, caso real, novamente, 3 pessoas com comportamento fora do padrão, um caminhar errante, eles estão indo para frente, indo para trás, atravessando a rua, volta para cá, isso já é um comportamento diferente. Então ela já começa a subir o alerta. Essas 3 pessoas param na frente do portão de veículos. Poxa,
Portão de veículos, é normal você parar por um curto espaço de tempo, você não fica parado na frente do portão de veículos. Então, mais um alerta. E aí, quando eles tentam se abaixar para forçar o portão de veículo, o alerta sobe ao extremo. Você vê, teve uma soma de fatores para poder chegar e validar e tentar fazer, e isso é que é o nosso objetivo. A predição do evento. É a gente evitar que o crime aconteça, né? Que a invasão aconteça. E aí, às vezes, até sem citar o cliente, tudo isso, mas qual foi a coisa mais diferente que já aconteceu, que foi captada, que era fora do padrão e que levantou um alarme? Olha que interessante, até ela aprendendo o que é o normal em uma imagem e isso não é normal em outra imagem. De novo, case de condomínio. Na área de piscina, 0 alerta quando uma pessoa está deitada, porque é normal ter gente deitada do lado da piscina, numa espreguiçadeira. Agora, no restante do condomínio, quando alguém cai no chão, já gera um alerta, pô, isso daqui não é normal, não é padrão, alguém tá deitado no chão num corredor de condomínio. Então isso como curiosidade. Outro tipo de curiosidade que aí pode ser até útil em alguns casos, e o reinforcement, né, o ensinamento de novo da máquina. Em uma rua que não passa ônibus, por exemplo, 3 semanas depois passou um ônibus, aquilo para a Agatha, que é a solução da NoLeak, vai ser um alerta. Ela vai reconhecer como não é normal passar ônibus nessa rua. Se for um cliente que é condomínio, ele vai simplesmente falar, não quero mais ser alertado sobre isso, passa. Agora, se for a casa de um político importante, vamos falar assim, pode ser que seja extremamente valioso você identificar que existe um ônibus, que não é normal aquele ônibus estar se aproximando e evitar, quem sabe, uma manifestação, algo fora do padrão para aquele político, né? Vamos falar assim. Eu tô aqui lembrando, a gente teve um dos últimos condomínios seguros que teve no ano, a gente estava falando a respeito de coisas mais assim diferentes também. E tem uma coisa que é muito recorrente, a gente tem o Carlos Faria, que atende muito condomínio em Rio de Janeiro, em Manaus, e uma coisa que é muito recorrente é animal silvestre. Então, saiu até no jornal recentemente, uma sucuri que estava andando pelo gradil de um apartamento, de um prédio, jacaré, no Rio de Janeiro, entrando em condomínios, né, nas piscinas e tudo mais. Em Sorocaba também tem. Em Sorocaba também tem. Tá me segurando aqui. Exatamente, Então, no próprio condomínio seguro, é diferente de falar seguro, o correto é seguro. Exatamente. Então, esse tipo de... E não é algo que é muito factível para outros tipos de tecnologia. Essa tecnologia já traria, né, benefícios em relação a isso, né, porque muitas vezes as pessoas só percebem que aconteceu alguma invasão por um animal silvestre dessa natureza quando algo de ruim acontece ou quando alguém se dá de cara ali. Porque a maior parte das vezes a pessoa nem percebe que ela está passando por ali. Trazendo até curiosidade, né? E nessa linha, realmente. O gato que toda madrugada pula aquele muro daquela forma, ele reconhece isso como padrão, ele não vai ter um alerta. Agora, se for talvez, né? Aí nunca aconteceu, não posso afirmar, mas se for já uma onça, eu acho que ele vai reconhecer como esse gato está muito grande. Ele engordou demais de ontem para hoje, né? Agora, eu acho que vale a pena até, para ilustrar um pouco mais também, outros setores, né, e outros cases. Veja, um shopping. Por que não identificar, por exemplo, e isso é uma dificuldade... O homem querer comprar alguma coisa no shopping, tá errado. A mulher, não, beleza. Alerta máximo. Nossa, nesse caso. Que né? machista, né? Não, é que mulher tem bom gosto, então por isso que elas compram. Poxa, se eu tenho uma pessoa que está na praça de alimentação com um comportamento do tipo indo de mesa em mesa, aquilo ali pode ser talvez um pedinte que está na praça de alimentação abordando diversas mesas. Então, a equipe de segurança tem que tratar de alguma forma essa situação fora do padrão, por exemplo. Bancos, e aí, olha só que legal, Kleber, a gente começando de novo, a gente faz o reconhecimento de padrão de informação, então não necessariamente somente a imagem, mas por que não fazer a integração da identificação facial da pessoa e a gente começar, olhando de novo a predição de eventos, começar a identificar que, peraí, aquela face, ela visitou 10 unidades do banco X em 3 municípios, é normal isso? No mesmo dia, aquela face visitou várias unidades. É normal, tirou dinheiro, acompanhou várias unidades. Ou então até mais.
houve um evento saidinha de banco e houveram, por exemplo, 2 saidinhas de banco, 3 saidinhas de banco, e curiosamente uma outra face estava presente em todos esses 2 minutos antes daquele evento, aquela outra face estava presente naquele cenário próximo de quando aconteceu a saidinha de banco. Será que existe uma correlação disso nesse crime ou não? Pode detectar, vai sair a bola, vai sair rolando a bola pro Tom Cruise ler e colocar lá no Minority Report. É isso. Nicolau, e com isso eu consigo integrar até com outras soluções, por exemplo, áudio, um grito, um tiro? Térmica, imagem térmica, por exemplo, termal. É dado. Então a gente consegue pegar isso também, imagem térmica sem sombra de dúvida, facilmente. Hoje, com a solução de prateleira, depende do comportamento da imagem, se aquilo ali é o padrão ou não é o padrão. O que a gente tem encontrado, inclusive, em alguns cenários? A pessoa está entrando numa porta com a passagem, na passagem de pedestre, e alguém chega correndo para abordar essa pessoa, tentando aproveitar aquele momento que ela está vulnerável abrindo a porta. Não é normal alguém correr naquela imagem, ele vai trazer esse alerta. Então, pode ser que o gesto, a postura e a velocidade da pessoa, isso somado, vão dar alertas como predição de evento de uma abordagem para assalto, por exemplo. E isso independe agora entrando em tamanhos de projeto, independe do tamanho do projeto? Independe do tamanho de projeto. Isso é um ponto muito relevante, que é exatamente a questão da escalabilidade. Você, ao invés de pensar, vamos pensar num projeto que tem inúmeras filiais no Brasil inteiro, ao invés de você pensar na parametrização de cada uma dessa filial, em qual analítico você vai colocar em cada uma dessas câmeras de cada uma dessas filiais, você consegue fazer, subir a imagem para ser tratada com inteligência artificial, reconhecendo padrões, fazendo reinforcement learning, e com uma escala muito maior ter a solução de segurança fechada para aquele cliente grande, por exemplo. Pessoal, no virtual nós temos o nosso chat. Aqui no presencial nós temos a nossa plateia. Então vamos abrir para dúvidas da plateia. Quem tem uma pergunta, e aliás, até vamos incentivar as perguntas, né? Quem fizer uma boa pergunta vai ganhar uma caneca do Café com Segurança. Aí, ó. Aí sim, hein? E já vem batizada. Boa. Tem que ser o primeiro fazendo a pergunta. Bom, eu acho que até já foi feita essa pergunta, até. Para quem não me conhece, sou o Nuno, sou gerente de marketing da ESC Brasil, e direcionava aí a pergunta... já teve algum evento, alguma coisa que a Agatha, né, tivesse detectado que ninguém antes tivesse percebido isso, nem que tivesse sido parametrizado, algum tipo de situação nova, despolotada ou alertada pela inteligência artificial? Sim, trazer até exemplo de novo de condomínio, porque de fato é onde hoje no mercado a gente está em mais câmeras, né? Então são mais exemplos. Mas, por exemplo, aquele momento que o portão de veículos está aberto e a pessoa se aproveita para poder entrar a pé pelo portão de veículos. Ela consegue identificar, a gente não previu isso, que iria acontecer, ela consegue identificar que não é normal ter pessoas na rampa de veículos, ela traz o alerta que tem uma pessoa na rampa de veículos. A mesma coisa, a abordagem ao veículo. O carro está se aproximando na entrada ou na saída do prédio. Se alguém se aproximar abordando o veículo, não é um comportamento normal, ela está trazendo esse tipo de alerta nesse momento, por exemplo. Acho que um ponto importante, só, Clebão, que a gente fala muito de compartilhamento de conhecimento, né? Esse tem sido um dos grandes papéis aí do CT, do canal. E aí tudo isso que a gente falou bastante aqui, aprendizagem de máquina, a gente não pode esquecer que vai precisar de uma continuidade no aprendizado das pessoas também, porque cada vez mais, você falou em vários pontos, quer dizer, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, ele não vai fazer 100% da operação. As pessoas... Quando você coloca uma base tecnológica, às vezes tende a achar que elas estão sendo deixadas de lado e sendo substituídas. Né? E na realidade é o contrário, elas estão sendo promovidas, porque elas deixam de ser operacionais e passam a ser tomadores de decisão, e é muito mais valorizado quem toma decisão do que quem operaciona qualquer coisa. Então, ok, deixa a máquina operacionalizar e a gente tomar decisão. Então, acho que é importante ficar isso para a galera que está assistindo a gente, da importância do lifelong learning, né, de você buscar o aprendizado. Não vamos terceirizar só para a máquina aprender. O humano precisa aprender porque alguém vai ter que tomar decisão. E esse tomador de decisão é o humano, e o humano precisa estar capacitado. Então, acho que esse é um ponto interessante de que... E aí, os profissionais do nosso segmento, a importância de se manterem atualizados para
acompanhar e serem promovidos, usar uma inteligência artificial como a Agatha como ferramenta forte para você tomar a decisão de é alerta, não é alerta, faço algo, não faço algo, né? Eu acho que isso é bacana deixar registrado. Sensacional esse ponto. E, galera, fazendo um convite, vocês viram que a gente tem plateia ao vivo. Se você quiser participar, estar conosco aqui na plateia, no presencial, basta enviar um e-mail lá para o contato@ctsegurança.com.br, confirma a agenda das gravações do nosso Café com Segurança e participem conosco aqui na plateia. Nicolau, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, uma mensagem final para a nossa audiência e para a nossa plateia. Bom, eu acho que é isso, de forma bem resumida, que é possível a gente ter flexibilidade, eficiência e predição de eventos usando a máquina para justamente nos deixar chegar num valor maior ainda do que o que a gente estava antes. Essa é o que eu acho que é o resumo da história. Quem quiser entrar em contato com a NoLeak faz como? Acho que a forma mais fácil é de fato no site, noleakdefense.com. Lá sempre, eu mesmo recebo todos os contatos que chegam por lá, então no site vai ser o mais fácil, noleakdefense.com. Eu acho que eu já tinha ouvido essa pergunta alguma vez. Cara, eu acho que só 471 vezes. Episódio 471, porque tem todo o CTCast. É isso que eu ia falar, tem o CTCast também, cara. mais 100 episódios do CTCast que já foram no ano passado. Não, não, porque ele faltou em programa já. Faltou. Ele faltou em programa. Exatamente, Mano, exatamente. verdade. Eu nunca deixei de fazer a pergunta. Uhum. No máximo, eu não estava no início que vocês Bom, gravaram entre vocês. Quem não tá entendendo isso, vai lá na playlist do canal do CT, procura o Café com Segurança do dia 15 de dezembro do ano passado. 15 de dezembro de 2021, você vai lá, procura. Eu estava lá. Vai pro 5 minutos, passa por 5 minutos. Você Veremos. Tem uma pergunta? Ó, temos uma pergunta aqui. Dá tempo. Se o auditório chamou, é porque a gente resolve aqui. É prioridade. Acho, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu já assisto o canal, primeira vez aqui na plateia. Fernando Gomes, da Direta de Tech Smart Solutions, de Florianópolis, Santa Catarina. Que legal. A pergunta é a seguinte: qual a vantagem ou as vantagens e desvantagens de se utilizar um sistema na nuvem quando comparado a um sistema embarcado? E sabendo que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, quando usar um e quando usar outro? Boa, obrigado pela pergunta, Fernando. Sem dúvida aí sim entra a questão de que se isso não for analisado, o custo vai ser impeditivo. Então, a única coisa que determina se o processamento deve ser on-premise ou cloud é a quantidade de câmeras. Ponto. São servidores muito parrudos. Então, principalmente o da Agatha, principalmente o do Reinforcement Learning, da capacidade cognitiva mesmo. Então, se a gente está falando de menos de 3.000, 4.000 câmeras, não é viável fazer isso on-premise. Isso principalmente para a segunda parte do processamento, que é o da Agatha. Então, a única coisa que determina a arquitetura é, de fato, a quantidade de câmeras. Ou seja, vamos chutar ali abaixo de 250 câmeras, 100% cloud, 100% nuvem. Acima de 250, 450, até os 3.000, 4.000 câmeras, híbrido. O primeiro processamento, que é esse da imagem em si sendo feito on-premise, e o restante do processamento mais pesado sendo feito cloud. E acima de 4.000, 5.000 câmeras, ele todo on-premise talvez seja financeiramente a melhor solução. Ou seja, o que determina é o financeiro mesmo para a solução e a quantidade de câmeras. Muito bom. Nicolau, mais uma vez, querido, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso Café com Segurança. Episódio presencial. Senhores, é muito bom estar ao lado dos senhores. Digo mesmo. Compartilhando essa bancada aqui, Uma levando informação honra inenarrável. pro nosso... Então não narre. Então Essa tava na ponta da língua, né, cara? E é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência conosco. Nos vemos no próximo episódio do Café com Segurança. Valeu! Valeu!
Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis, seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.